eu ouvi uma homilia do Dom Rogério, bispo auxiliar de São Paulo, da região Sé. E foi o dia de São Tomé. E quantas vezes que eu escutei em homilia, né, os padres falando, não queira ser como Tomé, não queira ser como Tomé, não queira ser como Tomé. E na minha cabeça, quando jovem, Tomé foi se tornando um Judas 2.0. Entendi. Boa comparação. Não é não? Uhum. Tipo assim, cara, na hora do venha ver, Tomé vacilou, né, e tal. E ele fez uma homilia totalmente diferente, assim, ele mostrando o quanto ali o zelo de Tomé fez. Então, ela desconstruiu o que eu escutei a Olha aí, vida você vê? inteira, cara. Que é bem assim, às vezes Tomé, ele é colocado como um Judas 2.0 na Exato, situação. exato. E isso não corresponde à própria teologia do Evangelho de João. Porque se nós pegarmos a teologia deste Evangelho, é belíssimo o que vivencia Tomé. E eu vou explicar. O texto de João começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ok? Ele já afirma que o verbo é Deus. Portanto, Jesus é Deus. E no versículo 14, nos é dito que este verbo se faz carne e habita entre nós, constrói a sua tenda entre nós. É uma forma de se traduzir o verbo grego que aqui aparece. Então, Jesus é Deus, Jesus é homem. Natureza humana, natureza divina, em uma só pessoa. Este ensino de João é maravilhoso. E quando nós olhamos para seres humanos que se relacionam com Jesus ao longo do Evangelho de João, aquele que, de maneira cabal, entende que Jesus é Deus e é homem, é Tomé. É na boca de Tomé, no final do Evangelho, quando Tomé se encontra com Jesus ressuscitado, no capítulo 20, versículo 28, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, ele revela aquela fé profunda da teologia joanina de que Jesus também, além de homem, 100%, é Deus 100%. Portanto, ele é um modelo que também nós devemos seguir na sua proclamação de fé. Percebe isso? Esse dado é muito importante. E ele reconhece isso, Guto, quando ele toca as chagas. Ou seja, ele reconhece na cruz e na ressurreição. Ele é Senhor e é Deus. E não só um Senhor distante, nem um Deus distante, mas é meu Senhor. Exerce sobre mim autoridade e é meu Deus com o qual me relaciono pessoalmente. Portanto, Tomé dentro de João, quando você acompanha toda a teologia do primeiro capítulo até o final, nós estamos no capítulo 20 aqui, capítulo 20 é o penúltimo capítulo. Tomé é um modelo. Não é o Judas 2.0. Percebe? É isso. Mas eu tô, assim, muito feliz com aquilo que a gente está conversando aqui, porque acaba a gente despertando, por exemplo. A partir do momento em que, em poucos minutos, você traz, por exemplo, um conhecimento do grego, do hebraico, do próprio aramaico, o quanto que isso traz uma clareza nas coisas, uma iluminação nas coisas. E o fato é que, nos anos de seminário, não tem condição do seminarista realmente mergulhar numa realidade dessa, de aprender realmente, de sempre trazer um texto comparativo do grego, do aramaico, do hebraico. É meio que impossível isso acontecer na vida do seminarista. Com absoluta certeza. Isso é um fato. E aí, para aqueles que não são padres, eu quero explicar como são as disciplinas de Bíblia que o seu padre estudou. E vou também trazer para aqueles que já são padres que passaram por formação dentro dos seminários para também comparar um pouco com aquilo que ele estudou. Tá? Primeiro de tudo,
Dentro de uma graduação em teologia, todas as disciplinas, Guto, não são esgotadoras dos temas, dos assuntos. É simplesmente impossível. Não dá. Percebe? O tempo é limitado. O tempo é limitado. Tem muito conteúdo, mas o tempo é limitado. Isso é normal. É próprio da nossa condição humana não ter essa capacidade de abarcar 100% de tudo, dado o tempo que é dado. Então, isso significa que ali a semente é plantada. Uma semente bem bonita, boa, que pode frutificar muito, certo? Ela é plantada. Só que para ela frutificar, você tem que regar depois. Quando crescer, às vezes vai ter que podar, esperar dar o fruto. Esse processo, eu vou dizer assim, na teologia a gente plantou. O padre, depois ordenado, ele precisa continuar os seus estudos, ele precisa continuar cuidando daquela semente, buscando cursos, buscando livros, buscando, não é? Conversar com outros colegas padres que estudaram na área específica que ele tem o desejo de aprofundar, conversando com professores, etc. Eu atendo um monte de padres todas as semanas, dizendo, professor, como é que eu posso interpretar isso aqui? Como é que eu posso fazer para pensar isso aqui numa catequese, por exemplo, para minha paróquia, um curso, etc. Mas muitos. Isso é humildade de saber que a semente foi plantada, mas ele precisa continuar trabalhando com essa semente. Isso é bonito. Isso não é da parte dos nossos irmãos padres ou até mesmo bispos, é fraqueza. É reconhecer que Deus é um mistério tão profundo que eu nunca vou esgotar. Percebe? Sim. Isso não só no âmbito bíblico, não. No todo. E aí eu observo a beleza que é, por exemplo, esse podcast, que é um local onde você traz conteúdos mais aprofundados para estes irmãos. Isso é maravilhoso. Porque aqui vem um e fala sobre direção espiritual. Assisti, achei maravilhoso. Percebe? Aquele padre que tem uma lacuna nesse tópico de educação, conteúdo, Já ou até mesmo pastoral, ele fala, opa, peraí, deixa eu procurar. Aí vai lá, vê um livro daquele padre, um curso daqui, algo de lá, e ele vai preenchendo aquelas lacunas que eu digo nunca serão plenamente, totalmente preenchidas. Isso é muito importante a gente entender. Mesmo os padres que a gente admira, que são gigantes por aí, que têm profundidade em muitos conteúdos, em outros talvez não tenham. Isso é normal, porque nós não temos como fazer tudo isso. Gostou desse corte do nosso podcast Sacristia? Olha só, primeiro, inscreva-se no canal do Santo Flow e aqui, olha, 2 cards que vão te levar também para outros cortes desse podcast maravilhoso aqui, o Sacristia. Tantos convidados já passaram por aqui, ó. Clica aqui, aproveita, vai lá.